Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então, mais uma questão com meus alunos de Matemática 3. O tema é polinômios, nós vamos falar sobre o dispositivo prático de Briot-Ruffini para fazer a divisão por monômios do tipo x menos a, ou x mais a, equivalentemente. E um método que é bem simples, quando você quer então fazer divisões de um polinômio por expressõezinhas desse tipo. E a questão especificamente é o número 21 da página 211, tá bom? Nosso capítulo sobre polinômios. Você que porventura não seja meu aluno, não tem problema, pois o enunciado estará aqui na tela e você pode tirar suas dúvidas sobre esse tema caso esteja estudando, tá bom? É isso, eu vou pedir aqui que se você não for inscrito, se possível, se inscreva no canal e ative as notificações. E ao final do vídeo, se achar que te ajudou de alguma maneira, lembre aí de deixar o like e ajudar o canal compartilhando esse vídeo, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom, você pode acompanhar, tá aqui na tela, o enunciado da questão, bem simplesinho. Aplicando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, calcule o quociente de divisão, o quociente e o resto de divisão de, aí tem as opções dos polinômios P, pelas as expressões H que a gente pretende dividir, tá certo? Então, começando aqui pelo item A, a gente observa então que o polinômio tem grau 2, então a gente vai dividir por uma expressãozinha do tipo x mais alguém, ok? Mas isto é análogo, o que você precisa lembrar, quando você quer dividir usando esse dispositivo de Briot-Ruffini, você vai pegar o p de x e dividir por alguém, certo? Você sempre pensa x menos esse alguém. Então, por exemplo, se aqui está aparecendo um mais 3, é porque o azinho para a gente aqui é o menos 3, certo? É só você trocar o sinal, né? Menos 3 dá um mais 3. E como funciona o dispositivo? Então, o que a gente vai fazer assim, é fazer uma linha aqui, ok? Então, o coeficiente, eu vou pôr de amarelo aqui para a gente lembrar nesse primeiro. O A é o menos 3. Aqui, agora, a gente vai pôr todos os coeficientes de P, sempre lembrando de completar. Por exemplo, você vai ver... Digamos que esse aqui, exemplo B, do x à quarta, não tem ninguém do x ao cubo, então você vai pôr 0x ao cubo, ok? Mas no caso, no nosso exemplo lá, 5x ao quadrado menos 3x mais 2, o polinômio está completo. Então, o coeficiente que acompanha x ao quadrado é 5, o que acompanha o x é menos 3, aí você lembra de pôr uma divisão, uma barrinha separando, na verdade, 2, do termo independente, ok? Então aqui é o termo independente. O que vai aparecer aqui no final pra gente é o resto, ok? Então, aqui embaixo vai aparecer o resto da divisão. E aqui aparecem os coeficientes do quociente, ok? Como é um de grau 2 dividido por um de grau 1, o quociente vai ter que ter grau 1. Então, o primeiro termo é o coeficiente de x, o segundo é do termo independente. E como é o dispositivo? Então, no primeiro você simplesmente repete 5, ok? E aí você faz como, então? Multiplica 5 vezes menos 3, o resultado é menos 15. Pega este resultado e soma com o de cá. Então, recapitulando, 5 vezes menos 3, vamos pôr aqui de vermelho. Menos 15, ok? Ou melhor, aqui em cima, aqui, acho que fica melhor para você se recordar. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15, menos 3, menos 18, ok? O processo se repete. Então, agora eu vou pegar esse menos 18, vou multiplicar por menos 3. Então, dá 54, né? Menos vezes menos é mais, 18 vezes 3 é 54. Pego esse resultado, esse 54, e vou somar ele com 2, ok? Então, aqui era 54, somo com 2, dá 56, ok? Então, recorde aí, como eu falei para vocês, que este aqui é o quociente. Então, como tinha integral 1, 5x menos 18, e o resto, 56. Observe que é condizente com o que a gente estava falando, porque o resto aqui necessariamente deveria ser um número, né? Porque quando a gente aprendeu esse resultado, quando a gente divide p de x por x menos alguém, o resto é simplesmente aplicar no polinômio p esse alguém, no caso trocar por menos 3, ok?
E tem que ser um número, porque o grau do resto ele precisa ser, ou na verdade, ou ser o polinômio nulo, ou ser um grau a menos do que o quociente, né? E aqui, como tinha grau 1, o resto tinha que ser grau 0. Então, portanto, tinha que ser um polinômio constante. Só a título de curiosidade para conferir se esse resto está certo, observe que se a gente fizer, então, P de menos 3, você vai ficar com 5 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 2. Bom, 3 ao quadrado é 9, vezes 5, 45. Mais 9, né? 3 vezes 3, joguinho de sinal, mais 2. 9 mais 2 é 11, mais 45, 56, ok? Eu vou deixar para vocês conferirem que Q de x está correto, tá bom? Pode fazer a divisão na mão para ver se está certo. Exemplo B. Então, nós temos, a gente quer dividir x à quarta, mais 3x ao quadrado, mais x menos 5 por x menos 2. Então, aqui já indo mais direto, o a é menos 2, ok? Os coeficientes, então, de x à quarta é 1. Aí eu vou pôr de amarelo para você lembrar. O de x ao cubo é 0, né? Porque esse item B, só para puxar aqui, ó, o p de x, ele é x à quarta mais 0x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 5. A gente precisa pôr os coeficientes sempre na ordem, então por isso que está esse amarelinho aqui do 0. Mais 3, mais 1, barrinha divide, separando o resto, menos 5. Aí o dispositivo é simples, né? Você então baixa o primeiro, multiplica e soma. Então, multiplica e soma. Menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Mais 3, 7. 7 vezes menos 2 é menos 14. Mais 1, menos 13. Menos 13 vezes menos 2, 26. Menos 5, 21. Então, quem é o quociente aqui? O quociente é x ao quadrado, x ao quadrado não, perdão, como era graus 4, então parece grau 3. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 7x menos 13 e o resto 21, ok? O item C, o polinômio para nós, ele é, vou escrever mais bonitinho, né? O polinômio para nós, ele é, então, 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x menos 4. Então, o azinho é 4. Os coeficientes, então, são 2 menos 7, 2 e 1, ok? Então, aumentando só essa barrinha para ficar melhor aqui agora. Baixo 2, 2 vezes 4, 8, 8 menos 7, 1. 1 vezes 4, 4, mais 2, 6, 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Então, o quociente era grau 3, então sobrou um de grau 2. 2x ao quadrado mais x mais 6, o resto 25, ok? Vamos fazer o item D aqui do lado. Então, o item D é dividir esse polinômio 2x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 8x menos 3 por x menos 5. O azinho é 5. Então, 2 menos 10 mais 8 mais 8, só tirando esse sinal do mais que ficou feio, mais 8 e 1 menos 3 aqui. Baixou, então 2 vezes 5, 10, somou com menos 10, 0. 0 vezes 5 é 0, somado com 8 é 8. 8 vezes 5, 40, menos 3, 37, ok? Então, quem é o Q de x? O P tinha grau 3, então aqui aparece um de grau 2. 2x ao quadrado mais 0x mais 8, ok? E o resto, 37, ok? Se nós formos para o item E,
esse item é o exercício interessante da questão. É o seguinte, observe que a gente tem então P de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 2. E o h de x, ele é do tipo 2x menos 1, ok? Observe que ele não é x menos alguém, então a gente não pode sair aplicando o dispositivo de Briot-Ruffin de uma vez. Mas, então, vamos fazer um parênteses aqui. Quando eu divido P por H, a gente encontra um quociente Q e um resto nas condições que a gente já aprendeu, certo? O grau do resto é menor do que o grau de H, ou ele é o polinômio nulo, ok? No caso aqui, a gente, esse é sempre um polinômio constante, tem grau zero se não é um polinômio nulo, ou não tem grau se é um polinômio nulo. Entretanto, o H para a gente aqui, ele é quem? 2x menos 1, certo? Então, ele aqui é 2x menos 1. Se a gente quisesse deixar este daquela forma x menos alguém, observe que tem um 2 multiplicando aqui, certo? Então, em vez de escrever esse 2x menos 1, a gente pode pôr assim, pôr o 2 em evidência e fazer assim, ó, x menos 1 sobre 2, ok? 2 vezes x, 2, 2 vezes menos meio é menos 2. E aí vai ficar parecido com o que a gente quer, certo? Então, eu vou trocar esse 2x menos 1 por 2 vezes x menos meio, ok? E agora tem um 2 passando essa divisão. Como é que a gente pode eliminar esse 2? Então, esse 2 está de amarelo, então eu vou manter o padrão. Se eu multiplicar, se eu dividir, na verdade, os dois lados por 2, a gente consegue sumir com aquele 2 multiplicando lá. A gente está tentando criar uma maneira de dividir usando o Briot-Ruffin. Então, P de x dividido por 2, esse 2 multiplicando, esse 2 está multiplicando aqui, só que tem que lembrar, tem um resto ali somando, certo? Então, antes de sair fazendo essa divisão pelo 2, a gente pode reescrever o seguinte, ó, é 2 vezes x menos meio, vezes o quociente, todo mundo sobre 2, mais r sobre 2. E agora sim, a gente tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo. Então, o que a gente vai obter? P de x sobre 2, você pode escrever como sendo x menos meio, vezes o quociente, a gente matou esses dois aqui, mais metade do resto. Okay? Então, como é que eu posso aplicar o dispositivo prático de Briot-Ruffin? Se a gente pegar os coeficientes de P e dividir por 2, eu posso simplesmente pegar esse carinha, no caso menos 1, e dividir por esse coeficiente, no caso 2. Ou a gente vai obter no dispositivo o resto, ou o quociente, mais metade do resto. Okay? Então, para achar o resto é só multiplicar por 2. Então, quando eu pegar aqui P de x e dividir por 2, o que a gente obtém? X ao cubo, né, porque é metade de 2, menos 3 sobre 2, x ao quadrado, mais meio x, mais 1, ok? O azinho aqui pra gente vai ser quem agora? O meio, ok? Então, montando a tabelinha do dispositivo, a gente obtém o seguinte. O a é meio. Os coeficientes de P sobre 2 são 1, menos 3 sobre 2, meio, passamos a barrinha, 1. Vou separar assim para não misturar. Aqui, como eu falei, a gente vai obter o quociente. E aqui metade do resto, tá bom? O algoritmo. Desce, multiplica 1 por meio é meio. Meio menos 3 meios dá menos 1, né? Menos 2 sobre 2, que é menos 1. Menos 1 vezes meio, menos meio. Mais meio, 0. 0 vezes meio é 0. Mais 1 é 1. Ok? Então, lembrando aqui, esse é o metade do resto. Ok? E este é o quociente, pelo que a gente falou ali. Então, qual é o quociente? Grau 2, x ao quadrado menos x. E o resto... Ok? Então, r de x sobre 2 é meio. Então, quem é o r de x? R de x sobre 2 é 1. Quem é o r de x? Então, é 2 vezes 1, é 2. Portanto, o resto de x é 2, ok? A título de observação, isso que a gente fez pode ser feito de maneira geral. Se você quer pegar P de x e dividir por
sei lá, AX menos B, ok? Como é que você faz usando o Briot-Ruffini? Você vai pegar, como esse A não é zero, né? A gente está dividindo por expressões do tipo que são monômios do primeiro grau, né? Então, assim, o Azinho não pode ser zero, não é dividir por uma constante. Então, lembrando, o A é diferente de zero. O que você faz? Você vai pegar o P e vai dividir por A. Aqui, então, você vai obter o quê? A nossa expressão que ficou x menos B sobre A vezes o quociente. E aqui aparece o restinho dividido por A, ok? Então, quando você aplica Briot-Ruffini, você vai aplicar Briot-Ruffini em quem? Nos coeficientes de P dividido por A, assim como a gente fez em P dividido por 2, para, né, considerando o nosso Azinho no Briot-Ruffini como sendo B sobre A, ok? O resto você vai obter como sendo o resto dividido por A. Para achar o resto é só pegar esse valor e multiplicar por A, igual a gente fez, né? R por 2 era 1, então R tem que ser 2. E aqui aparece o quociente normalmente, tá bom? Então é assim que você aplica Briot-Ruffini em expressões desse tipo, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E se gostaram, lembre de deixar o like no vídeo e, se possível, ajudar o canal compartilhando, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.